Bom dia, pessoal. Começando mais uma live aqui do programa BXR. Mais ou menos 2 semanas, né, que a gente não aparece por aqui. Hoje eu vou compensar a ausência. A gente vai falar de um tema extremamente importante, que é o que todo médico não pode errar, né, quando toma a decisão de fazer atendimento particular. Esse é um grande desejo dos médicos, mas ao mesmo tempo eu vejo um despreparo do médico para essa fase, né? Porque há de convir que quando você toma a decisão de atender particular, o jogo muda completamente, a dinâmica muda completamente. Não só a sua dinâmica, mas a dinâmica de todo o conjunto que envolve, né, o atendimento particular. E muitos médicos não se preparam para isso, né? Ele acha que, não, eu atendi a convênio, agora minha agenda está cheia, basta eu migrar para o particular que as coisas vão acontecer. E que aqueles pacientes do convênio vão passar a pagar particular. E esse é um engano muito grande, tá certo? E hoje eu vou trazer aqui 5 erros, né, que o médico não pode cometer quando ele toma a decisão de atender 100% particular, tá bom? Então você conhece algum médico que está migrando para o particular, algum médico que está passando pelas dificuldades, né, do atendimento particular, pega esse aviãozinho, compartilha com ele, porque hoje quem vai ensinar a você sobre esses 5 erros não é o médico que está dando treinamento sem viver isso, tá bom? Eu vivo do particular desde 2023, tá bom? Desde 2023 meu atendimento é 100% particular. Eu tenho uma experiência aí de atendimento particular desde 2021, mas desde 2023 meu atendimento é 100% particular. Hoje a minha consulta ela custa R$ 1.165, a partir de janeiro ela vai para R$ 1.210. Agenda lotada todos os meses, crescimento nesse ano de 2025 de 30% em relação ao ano passado. Então aqui não vai te ensinar um cara que só tem teoria. Quem está te ensinando aqui é quem vive o atendimento particular, tá bom? Então esse é o primeiro ponto para abrir a tua cabeça, para sentar aqui na posição de aluno e aprender com quem vive o que vai ensinar. Perfeito? Segunda coisa importante, as estratégias que eu vou mostrar aqui são erros que eu vivi e erros que eu vejo muitos médicos bons vivendo, tá bom? Então, e a terceira coisa é que você precisa entender que essas 5 ferramentas elas são extremamente importantes para você conseguir construir não só um atendimento particular, mas um atendimento particular sustentável e um atendimento particular que consiga crescer ao longo do tempo. Por quê? Porque se você não errar nessas coisas, se você deixar de errar nessas coisas, se você erra, o teu jogo vai mudar, tá certo? E a gente está falando de um ano 2026, que é um ano que vai ser um ano desafiador para todo mundo, não é só para as médicas, mas para todo mundo. E se você pelo menos deixar de errar no básico, você vai conseguir pelo menos manter uma estrutura. Perfeito? Então vamos para cima, deixa eu só botar aqui que o médico não pode errar no atendimento particular. Então vamos lá. Primeira coisa, eu queria começar com história, tá bom? De uma paciente que eu atendi hoje. Hoje não, essa semana. Hoje é domingo. Que eu atendi essa semana, na quinta-feira. Esse paciente, ele foi no cardiologista e ele me contou, né, que ele estava decepcionado porque ele passou por uma série de frustrações. Primeira coisa, ele me disse que tomou a decisão dele de fazer esse atendimento é porque um outro médico, né, que foi aluno desse cardiologista, indicou. Falou que era um médico de renome, que era um médico que era professor de faculdade, que era um médico que tinha feito várias especializações, inclusive toda a formação dele foi em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e que esse médico ainda tinha ido para fora para fazer uma especialização em ecocardiografia. Então, uma pessoa com um currículo fantástico, né? Da parte técnica, o currículo dele é impecável. Além disso, ter sido um professor, né, desse outro médico que indicou para ele. E assim, esse paciente foi para atendimento particular. No atendimento particular, a primeira dificuldade dele, ele falou que quando ele tentou falar pelo WhatsApp, era uma inteligência artificial, e essa inteligência artificial até respondeu, mas quando entrou na própria secretária, ele demorou aí mais ou menos 2 dias para conseguir agendar. Então, ou seja, olha a primeira trava, né? Para que o médico, para que o paciente consiga chegar até esse médico que veio por uma indicação de outro médico, ele passou quase 2 dias tentando até chegar a concluir ali com a secretária. Então, ou seja, olha o primeiro erro. O primeiro erro é que você precisa olhar como é que está o setor de agendamento da sua clínica ou da clínica que você trabalha. Por quê? Porque esse paciente talvez tenha ficado esses 2 dias tentando. Por quê? Porque ele tinha sido indicado por um outro médico que foi aluno desse cardiologista. Então, ou seja, o currículo dele foi um dos fatores que manteve a decisão desse paciente. Então, ou seja, o primeiro erro
que um médico que atende particular comete é que ele esquece de olhar como é que está funcionando o fluxograma do momento que o paciente entra em contato com a clínica que ele trabalha. Ou seja, como é que está esse gargalo? Como é que está o tempo de resposta desse paciente? Quando esse paciente entra em contato, como é que funciona a dinâmica para dar seguimento ali até o pagamento da consulta? Então esse é o primeiro erro. Então às vezes você está tão focado no técnico, tão focado em ir para congresso da aula, que você esquece do básico, que é o que te mantém vivo. E ou seja, esse profissional cardiologista está em vários congressos, fez uma especialização fantástica, tecnicamente ele é muito bom, porque eu conheço esse profissional, mas ele está errando no óbvio, porque a partir do momento que ele vive da medicina e a partir do momento que ele tem um conhecimento técnico fantástico, ele tem que começar a olhar para as variáveis que estão impedindo ele, inclusive, de resolver o problema de saúde, que ele é muito competente. Então, ou seja, o primeiro erro que o médico que começa a atender particular esquece é que a dinâmica de atendimento ela precisa mudar. E a primeira mudança é no setor de agendamento. Ou seja, as pessoas hoje não têm mais paciência de ficar tentando por muito tempo. Ou seja, quando o médico resolve atender particular e ele bota lá a consulta, que esse médico cobra R$600 na consulta, e o paciente liga para a clínica e espera 2 dias, a chance para se desistir é altíssima. Por quê? Porque numa ligação dessa que ele não consegue, aparece um tráfego pago de outro, que às vezes não tem nem essa formação, mas que investiu em treinar o setor de agendamento dele, em melhorar a eficiência do setor de agendamento dele. Então, se você não está olhando para isso, você vai anotar aqui, ó, eu preciso dedicar tempo a entender como é que está o fluxograma de agendamento dos pacientes que entram em contato comigo. Perfeito? E aqui eu vou te dar alguns pontos que você precisa olhar. Primeiro ponto, de onde é que vem esses pacientes? Né? Então comece a conversar com a secretária e pedir para ela triar isso. Quando o paciente liga, você achou Dr. Fulano aonde? Ah, não, foi no Instagram. Não, é porque teve indicação. Não, veio do Google. Ou seja, quando você identifica quais são os pontos de que esse paciente está te encontrando, você vai dedicar mais cuidado a esses pontos. Vou te dar um exemplo. Hoje, o carro-chefe do meu atendimento, ele vem do Instagram. Então, ou seja, o cuidado que eu tenho que ter no Instagram é muito alto. Ou seja, a forma como eu produzo conteúdo, a sequência que eu produzo conteúdo, a constância que eu produzo conteúdo, qual tipo de conteúdo. Então, esses são pontos que você precisa analisar. Então, primeira coisa que você precisa fazer para aplicar de ferramenta nesse gargalo, que é o setor de agendamento, primeira coisa, identificar de onde está vindo esses pacientes. Segundo, identificar como é que está sendo o fluxograma de atendimento desses pacientes. Por exemplo, quando o paciente liga, quanto tempo ele consegue, qual é o tempo de resposta desse paciente? Segundo, como é que está o fluxograma de como essa secretária está conduzindo até esse paciente fechar? Como é que está sendo, o que é que está sendo feito com os pacientes que estão ligando e não estão fechando? Porque eu sempre falo isso, ó, o não é transitório. O não é transitório. Às vezes a pessoa disse um não porque às vezes ela não tem a consciência o suficiente do teu diferencial. Então, ou seja, você precisa entender onde é que foi o ponto de gargalo. Por exemplo, os meninos da mentoria norte, o que a gente faz? A gente faz uma análise do WhatsApp deles a cada 45 dias. Então, ou seja, eu vou identificar como é que está sendo a abordagem, entender quais são os gargalos. Porra, o paciente parou de falar quando você disse o valor. Pronto, então se o gargalo está no valor da tua consulta, talvez o nível de consciência desse paciente que está ligando está baixo. Então, ou seja, o meu conteúdo lá no Instagram, ele tem que ser ajustado para criar consciência dos diferenciais da minha consulta. Olha que interessante. Então, ou seja, existem primeiro o erro que eu te falei, que é o agendamento. E eu estou te dando aqui alguns pontos que você vai começar a olhar para entender o que fazer para melhorar o setor de agendamento. Ou seja, para melhorar como a tua secretária ou a secretária da clínica que você trabalha está conduzindo. Perfeito? Vou te dar aqui mais, vou repetir, tá bom? Isso aqui são alguns pontos, existem vários outros pontos, perfeito? Mas para você que está assistindo, eu vou te dar aqui os principais. Primeiro ponto, né? Como é que está sendo conduzido. Segundo ponto, quais são as principais objeções que tem feito os pacientes que dizem não? Ou seja, é o valor da consulta? É porque o paciente queria para uma consulta para mais cedo? Ele não quer esperar tanto? Então você precisa identificar quais são os pontos de gatilho, perfeito? Porque esses pontos de gatilho vão servir para alguns pontos. Primeiro, como é que você vai fazer o conteúdo? Qual tipo de conteúdo você está precisando fazer mais? Se o problema está no preço, talvez o valor percebido está baixo. O paciente não está identificando o valor do seu trabalho. Então você precisa entender. Terceiro, de onde é que está vindo esse paciente? Está vindo do Instagram, do Google. Por quê? Porque isso é importante para você saber aonde você vai depositar mais energia.
Ou seja, o meu paciente hoje, toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, a gente tem reunião. E dentre os pontos que minha secretária me apresenta, ela me apresenta lá de onde estão vindo os pacientes. Então, ou seja, a maioria dos pacientes que vêm hoje para minha clínica vem do Instagram. Então, ou seja, o Instagram é o local onde eu devo depositar energia. É por isso que eu faço live, é por isso que eu faço conteúdo todo dia. É por isso que eu trio conteúdo de novela associado aos 5 Is do marketing. Então, ou seja, existe toda uma triagem de conteúdo e estrutura de conteúdo pautada no Instagram, porque ali é a principal fonte de aquisição de pacientes. Perfeito? Então, ou seja, não é à toa. Não é à toa. Olha o outro dado que a gente analisa lá. 50% dos pacientes que agendam por mês são pacientes que vêm de recorrência. Olha que interessante. Ou seja, de 100%, de 100 pacientes que eu atendo por mês, 50 vêm de pacientes de relacionamento. O que é isso? É aquele paciente que ligou e não fechou, mas que o relacionamento que eu estabeleci no WhatsApp com ele fez ele mudar do não para o sim. Ou seja, esse dado me mostra para mim que existem estratégias que eu preciso fazer no WhatsApp para aquecer esse paciente de novo. Por exemplo, enviar live para esse paciente, enviar conteúdo em cima da dor que fez ele parar de conversar com a minha secretária. Então, ou seja, olha quanta de coisa que tem, né? E parece simples. Mas aí você às vezes vai fazer um curso com alguém que não vive isso, o cara não vai te ensinar isso. Sabe por quê? Porque ele não vive. Por isso que eu te falei, a primeira coisa, quem tá te fazendo a live para você aqui não é quem passou por isso, é quem vive isso. É quem passou por isso, achou a solução e vive a solução. Por isso que quando você pegar isso que eu tô te falando aqui, você aplicar, você vai ver assim, ó, a mudança é muito grande. Perfeito? Então, esse é o primeiro erro, dedicar ao agendamento. O outro ponto importante que você precisa fazer aqui e entender aqui é o seguinte. Se você pegar, por exemplo, e for olhar para tua secretária, faça perguntas. Você, por exemplo, é vascular. Hoje, você sabe a diferença do tratamento com espuma e com laser? Pergunta a ela, para ver se ela sabe. Hoje, você sabe por que o paciente tem que me escolher em vez dos outros vasculares? Você tem que fazer perguntas para você saber o nível de consciência da tua secretária. Porque o nível de consciência da tua secretária é que vai fazer ela ter mais engajamento na hora de conversar com o paciente. Ela precisa de fundamentação para conversar com o paciente. Então, ou seja, você precisa investir, inclusive, na fundamentação da tua secretária. A tua secretária, ela precisa olhar, né, para o jogo. Deixa eu mudar um pouco de sala aqui, porque o calor tá pegando. Tu fez chegou, então? Vamos lá. Deixa eu só virar aqui. Vamos aqui. Então, ou seja, às vezes você não para tempo para fazer isso. Às vezes tua secretária não sabe nem o que é um ecocardiograma. Ela não sabe a diferença de um ecocardiograma com um eletro. Como é que ela vai tirar a dúvida de um paciente se ela não tem a fundamentação do que você faz, quais são os exames que você faz e por que esses exames são importantes? Isso muda completamente o jogo. Por quê? Porque o paciente... Estou dizendo, hoje o meu paciente, quando ele vem para a clínica, ele vem sabendo tudo. Porque a minha clínica ela fica em um prédio. Ou seja, ninguém passa para ver minha clínica. Minha clínica fica num prédio, no último andar do prédio. Então, ou seja, não vou dizer 100%, mas 98% dos pacientes que vêm para minha clínica hoje, eles vêm pelos canais digitais. Ou por indicação. Perfeito? Bom. Então, ou seja, se ele vem da internet, ele já vem com consciência de quem eu sou, do que eu faço. Então, não pode o teu paciente saber mais do teu trabalho do que a tua secretária. Olha que onda. E aí eu pergunto, quantas vezes você parou no último mês para sentar com a tua secretária, para instruir ela sobre o que você faz, o porquê você faz, como você faz, quais são os exames e tratamentos que você faz? Olha que interessante. Então isso é muito importante, né? E às vezes isso parece óbvio, mas não é óbvio. Não é óbvio. Vou te dar um exemplo. A secretária que está lá na clínica, ó, pra você entender que eu tô te falando isso. A secretária que ela tem lá na clínica, ela deve ter aí, acho que ela vai fazer 2 meses que ela tá na clínica. E por mais que eu faça isso, você vê que ainda tem deficiência. Esses dias eu estava lá conversando com o doutor, tem um paciente que falou que faz com glicose. Eu falei para ela que não existe isso, eu falei como é? Aí eu fui lá, sentei com ela, expliquei tudo, para você ver que por mais que você explique, às vezes fica um gap ali. Então, não ache que você vai fazer uma vez e ela vai gravar. Não ache que você fez uma vez e foi o suficiente. Não é o suficiente. E não espere para marcar uma reunião para fazer. Na hora que ela me falou isso, eu sentei com ela. Vamos lá, deixa eu te explicar aqui de novo. Ah, doutor, entendi.
Pronto, então você tem que entender que treinamento é continuado. Continuado. E se sair uma secretária, você vai fazer tudo de novo. Então você tem que ter uma rotina de treinamento da secretária. Rotina, treinar como, Rafael? Tem vários tipos de treinamento. Treinamento de abordagem do paciente, treinamento de abordagem sobre o conteúdo do que você faz, as técnicas que você executa, o porquê dessas técnicas, qual é o diferencial dessas técnicas, porquê o teu tratamento é diferente do outro. Ela tem que ter propriedade para isso. E segundo, ela tem que ver para crer. Ela tem que ver para crer. Então, ou seja, toda vez que eu vou fazer um procedimento, eu mostro a ela, vem cá, peço para ela na sala olhar, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é o laser, isso aqui é esclero. Esse lugar que eu fiz laser, esse aqui eu fiz esclero, por causa disso, disso, disso. Eu quero que ela entenda por quê. Toda vez que eu opero um paciente em Vargas Grossos, que ela vê o paciente sair andando, que ela vê o paciente dizendo que foi pro shopping, que foi almoçar no shopping, ela tá vendo. Ela não tá apenas ouvindo eu falar, ela tá vendo o paciente. Ou seja, ela tá certificando do que eu falo. E ela tá tendo propriedade de ter fundamentação visível de que tudo aquilo é congruente. Então, ou seja, ela tem propriedade para conversar com o paciente. Perfeito? Então, em cima desse primeiro erro, esses são alguns pontos, né, que você pode utilizar para melhorar esse gargalo aí, que é o setor de atendimento. Tá certo? E aí eu vou seguir a história desse médico. Então, aí esse paciente conseguiu agendar depois de 2 dias, ele foi para a consulta. E aí, quando chegou na consulta, no dia da marcação, estava marcada para as 9h30. E pediram para ele chegar 1 hora de antecedência, né, para fazer o check-in e tudo, e para conseguir atender na hora certa. Quando chega lá, ele chegou às 8h30, ele foi atendido às 11h40. Ou seja, o paciente estava marcado para 9h30, pediram para ele chegar 1 hora antes e ele foi atendido 2 horas depois. Ou seja, o paciente precisou esperar 3 horas para ser atendido por uma consulta de R$600 por um médico que foi indicado como o melhor. Aí eu te pergunto, qual é a percepção de valor que você está construindo no teu paciente? Qual é a percepção de valor que a tua secretária que você treinou está tendo sobre o teu atendimento? O que é que justifica você cobrar R$600 se tu está atendendo o paciente igual tu atendia antes quando era convênio? Quando você era naquela bagunça que você faz no convênio? Porque para mim, convênio também tem que ser com hora marcada, tem que ser organizado. E aí entra um outro game, aí um outro game para outro nível de gestão, tá certo? Porque eu vivi esse processo e eu criei, quando eu atendia convênio, uma dinâmica que eu atendia quase como particular. Aí é outro nível de gestão, tá certo? Mas entenda, como é que eu atendo convênio, de uma hora para outra eu tomo a decisão de atender particular, porque minha agenda está muito cheia, eu fiz aquela transição, mas a minha dinâmica de atendimento, ela segue o mesmo padrão de como era com o convênio. Olha que doideira. Então, ou seja, você precisa entender que tem que ter uma congruência entre a tua mudança. O paciente precisa ver mudanças. Então, ou seja, manda o paciente chegar 1 hora antes e você atende 2 horas depois do que estava agendado. Aí o paciente já tinha pago, pagou lá no dia, ficou e atendeu. Pior é que quando o paciente vive a experiência boa, ele vai num grau de consciência elevado e sofre um bom atendimento. Em comparação ao que acontece. Exatamente isso que o Moco está falando. Isso é bem engraçado. Que a minha assistente de sala, ela vê as coisas acontecendo lá na clínica, com hora marcada, tudo, ela foi esse dia numa gineco. E aí ela tentou ligar para a gineco, ela disse que ficou uma semana tentando agendar a consulta com a ginecologista. Porque uma outra médica indicou. Uma semana e ninguém respondia. Ela desistiu. Olha que doideira. De que adianta tu cobrar particular se teu paciente está tentando marcar com tu e não consegue? De que adianta tu cobrar particular e o paciente chega no dia lá e fica 3 horas? Ele chega 1 hora antes e é atendido 2 horas depois. De que adianta? Aí esse paciente disse que foi para a consulta. Chegou na hora da consulta, depois de 3 horas de espera, ele sentou lá na frente do médico. E aí o médico começou a explicar e ele ia tirando dúvida e o médico não queria ouvir a dúvida dele. Ele falava assim, eu tentava falar com ele e ele simplesmente ignorava minhas perguntas. Tipo assim, eu saí dali mal. Por quê? Eu fiquei 2 dias para conseguir marcar. Fiquei 3 horas para ser atendido e na hora que eu sou atendido por esse médico, ele simplesmente não tirou minhas dúvidas. E eu saí dali com várias dúvidas, com a solicitação de um teste de esforço, com a solicitação de um Doppler de carótidas. Esse paciente tinha feito um Doppler de carótidas há 3 meses atrás, olha que doideira, e ele pediu de novo. Com um ecocardiograma e um Holter. Ou seja, R$600 de consulta, mais uma prateleira de exames. E o básico, que é ouvir o paciente não é ouvido.
De que adianta formação na Universidade de São Paulo? De que adianta especialização fora do país? De que adianta estar no congresso se na hora que o teu paciente tenta marcar com tu, ele é 2 dias para ser marcado? Não adianta que ele vai lá no dia, fica 3 horas esperando, quando ele senta na tua frente, tu não tem paciência de tirar a dúvida dele. Só aqui você vê 2 erros. Erro número 1. Paciente particular, ele tem que ter um diferencial. Ele tem que sentir o valor do que ele está pagando. Ou seja, você paga R$600 na consulta com o cardiologista e você fica 3 horas para ser atendido. O médico do convênio que eu sempre passei, passou a atender em plano. Aí me perguntei, o que ele faz de diferente agora para justificar o plano e eu pagar particular? Fui procurar outro do convênio porque sei que a experiência particular seria ruim. Aí, exatamente. Aí, Mônica está dando exemplo aqui. Que ela tinha um cardiologista também, ele agora só atende particular, mas a dinâmica do particular é a mesma coisa do convênio. É a bagunça, é a espera a manhã inteira. O que é que justifica? Ou seja, eu estou no convênio, eu gosto desse médico, aí ele começa a cobrar particular. Aí eu falo assim, porra, deixa eu ver o que aconteceu. O agendamento é o mesmo, é a mesma bagunça de antes. É o dia, a manhã inteira esperando. O que vai justificar eu deixar esse médico no dia particular, cobrando por convênio se o atendimento é a mesma coisa? E aqui eu estou te mostrando um médico, formação na USP, formação fora do país, professor de faculdade, mais que 2 dias para ser agendado, consulta 3 horas para esperar, e no dia da consulta sai o paciente com a sequência de exames solicitados por ele e cheio de dúvidas, porque simplesmente ele ignorou as dúvidas do paciente. 2 erros aqui, ó. Erro número 1. Consulta bagunçada. 3 horas de espera para R$600 de uma consulta. Número 2. Não quer ouvir os pacientes. Ele se acha no direito de ser tão inteligente, tão capacitado, que ele não tem a humildade de ouvir o paciente. E às vezes a resposta para o diagnóstico está nas dores do paciente. Então, para quem é aluno do VXR, lembra aí, ó, os sons que o paciente emite. Os sons que o paciente emite vão me dizer a conduta que eu vou programar para montar um plano de tratamento. Olha que doideira. Isso não está no Porto. Por quê? Porque atendimento é completamente diferente. O médico que quer atender particular e se destacar no particular é um outro jogo. É um outro jogo. Só que você não sabe jogar. E você também não quer aprender, você não quer investir em treinamento para isso. Porque o que vai acelerar o teu resultado não é a tua parte técnica, porque está cheio de médico bom no mercado. O que vai acelerar teu resultado é a forma como o paciente percebe o teu atendimento. É a forma como o paciente vive o teu atendimento. Eu estou te dando um exemplo aqui de um cardiologista diferenciado. Na teoria, na técnica. Mas no atendimento, nota 0. Nota 0. Aí esse paciente, mesmo assim, né, diante da indicação de outro colega, ele foi fazer o exame. Aí foi fazer o teste de esforço mais uma vez. Particular, chegou lá às 7 horas, programado, foi colocar o mapa 11h40. Ele já é extremamente chateado, querendo desistir. Porque ele estava insatisfeito com o agendamento, ele estava insatisfeito com o número de espera, ou seja, estava insatisfeito que teve que ir lá fazer uma consulta 3 horas esperando e na consulta ele não poder tirar a dúvida dele, saiu com a bagatela de exames, sem saber porquê daqueles exames, foi fazer o exame, mapa, Holter, eco e dupla de carotas. Cada exame desse marcado em um dia diferente. Olha que doideira. Fez a consulta e ele vai ter que ir mais 4 vezes na clínica para fazer 4 exames. 5 vezes, ele precisa fazer 5 vezes para na 6ª vez ele ter um diagnóstico e ter uma programação do que vai fazer. Olha o 5º erro. Agora imagina se você compila isso aqui tudo em um único momento. Eu sei que o Holter e o mapa não dá para fazer no mesmo dia, mas por que não fazer eco? Olha que interessante. No mesmo dia da consulta, já deixar programado para fazer o eletro, o eco e o dupla de carota já embutido na consulta. Aí, ao invés de o paciente ir 6 vezes lá, o paciente só vai consulta, eco, Doppler de carótidas e eletro, já sai depois aqui com o Holter. No dia que ele voltar para o Holter, ele já bota o mapa. E, ou seja, em vez de 6, ele vem 3. E no dia do retorno do mapa, ele já faz a revisão. Por quê? Porque esse médico está preocupado apenas em estudar a parte técnica, esse médico está preocupado apenas em ir para o congresso e ele está cagando para como é o desgaste do paciente para receber um diagnóstico com ele. Ou seja, o paciente precisa 6 vezes a clínica dele, perdendo aqui, em média, uma manhã inteira para cada vez dessa,
para que na sexta vez ele receba um diagnóstico e uma orientação que eu acho que não vai receber. Porque se no dia da consulta ele não queria nem ouvir, provavelmente vai sair com a receita de um bocado de medicamento e ele vai sair lá confuso com essa quantidade de medicamento, já frustrado com tudo isso e gastou aí, vamos botar aí, R$2.500. Ou seja, você acha realmente que esse paciente volta? Aí eu te digo o que aconteceu. Ele disse que na vez que ele foi fazer o Holter, já na quarta vez, né? Ele foi para consulta, eco, mapa, Holter. Quando ele chegou no Holter, marcado para as 8h40, ele foi botar quando ele entrou na sala às 11h45, depois de 3 horas de espera para botar um Holter. A secretária falou assim: oxe, por que você não depilou o peito? Ninguém me falou nada. Não, mas tem que depilar o peito. Faz o seguinte, tem um supermercado ali na frente, você vai lá no supermercado, compra uma gilete, depila e volta que eu faço. Ele, como é, rapaz? Não vou voltar não. Não, mas você tem que fazer isso porque você tinha que fazer. Ele falou assim, mas ninguém me informou. Ninguém me informou. Aí o paciente simplesmente foi embora, não volta mais, saiu lesado, porque ele gastou dinheiro de consulta, dinheiro de mapa, dinheiro de eco. Saiu sem diagnóstico, sem uma conduta terapêutica, frustrado e lesado financeiramente. Nessa brincadeira aqui ele gastou quase R$1.500 e saiu lesado. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: de que adianta USP? De que adianta treinamento fora do país? De que adianta ser professor de faculdade? De que adianta estar nos congressos se o teu paciente não sai com a resolução do problema que motivou ele a marcar a consulta? E aí esse mesmo médico vai acontecer no futuro. Ele perde um paciente hoje, ele perde outro paciente amanhã, e vai perdendo o paciente, vai perdendo as indicações, porque esse paciente volta para o médico que indicou, com esse nível de frustração, esse colega já não indica mais. Sabe por quê? Porque ele é um bom professor, mas ele é um péssimo gestor de clínica. Ele é bom tecnicamente, mas ele é horrível na condução de resolução do problema de saúde do paciente. E aí ele começa a se frustrar, sabe por quê? Porque o outro cardiologista, que não tem um nível de formação técnica dele, está conseguindo cobrar R$1.000 na consulta, está conseguindo atender com hora marcada, está fazendo sucesso, está rico, com nível de satisfação dos pacientes fantástico, e ele começa a se frustrar, porque ele fez tanta formação técnica, dedicou tanto tempo à parte científica, e a agenda dele está péssima. E até hoje ele está atendendo convênio, porque infelizmente ele não tem paciente particular o suficiente. E ele entra no nível de frustração que ele vai para a internet agora ser o caçador desses profissionais. Ele é o caçador dos médicos. Então ele vai para lá esculhambar, ele vai para lá fazer tudo. Em vez de parar e falar assim, por que esse cara tem sucesso e eu não tenho? Sabe por quê? Porque ele não está olhando para os erros básicos que ele está cometendo no atendimento. Porque ele não está olhando para entender quais são as dores que o paciente está tendo para conseguir resolver o problema de saúde cardiológica que ele tem e que motivou ele a ir para a consulta. Juliano botou aqui, quando perde um paciente, na verdade, perde muitos por conta de indicações, exatamente. Só que essa perda ela é exponencial. Tu perde 5 indicação, tu perde 5 indicação, 5 chega a hora que tem paciente. Aí você entra na frustração. Ah, mas esse cara fez pós em cardiologia e tem. Ah, é porque picareta. É porque tá na internet, é blogueiro, não sou blogueiro. É porque fica fazendo blogueiragem. Aí ele começa a atacar. Aí ele começa a ser um caçador desses médicos. Ao invés de olhar assim, peraí, por que eu tô errando? Onde é que eu tô errando, velho? Porque ele está tão preocupado em estar no congresso, tão preocupado em só investir na parte científica, que é importante. A parte científica é fundamental, é a base. Sem resultado não tem sucesso. Mas isso não é o suficiente. Eu já fui uma vez em uma clínica de pneumologia de um cara fantástico, extremamente inteligente. Mas na recepção dessa clínica, eu passei o dedo no sofá, veio 1 quilo de poeira. 1 quilo de poeira. Meu dedo ficou preto de poeira assim. Aí eu falei assim, rapaz, o cara trabalha com alergia, o cara trabalha com asma e a recepção tá desse jeito. Sabe por quê? Porque ele acha que o atendimento dele começa só lá dentro do consultório, quando o paciente abre a porta. Não, o atendimento começa quando o paciente liga para a tua clínica. O atendimento ele começa na hora que o paciente senta na tua recepção. O atendimento começa quando o paciente vai fazer o pagamento. Só que essas coisas, médico não precisa saber. Médico tem que saber só a parte científica. Só que deixa eu te dizer uma coisa, o jogo mudou. Antigamente só tinha um vascular na cidade, hoje tem 40, 50, 60 e só vai aumentar cada vez mais. Antes só tinha um otorrino na cidade, hoje é 20, 30 otorrinos chegando por ano. Antes só tinha um dermatologista na cidade, agora tem 1.000 otorrinos, 1.000 vasculares e vai chegando cada vez mais.
E hoje o paciente não tem apenas uma opção, ele tem várias opções. E quando ele olha, o que vai definir ele escolher uma coisa ou outra? Antigamente era só a tua formação técnica. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Infelizmente, vou te contar, hoje não mais. Então você começa a olhar para essas vertentes e estudá-las e se capacitar para desenvolver essas habilidades, para que assim você tenha pacientes pagando particular, para que assim os pacientes particulares percebam valor em você. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ontem eu atendi uma paciente de Maceió. Ela veio indicada por outra paciente de Maceió, que está se programando para vir de Maceió fazer comigo. Ela falou assim, ó, esse aqui é o melhor que eu conheço. O conteúdo que ele posta na internet, os resultados que ele mostra todos os dias, isso me fez vir para cá. Eu fiz a consulta com ela, né? O valor meu é um valor diferenciado, então não dá para comparar o meu valor hoje para um tratamento comigo com o valor do mercado, porque eu entrego o que o mercado não entrega. Ponto. Ache ruim quem quiser achar. E aí eu cheguei para ela falou assim, doutor, o valor ficou um pouco pesado para mim. Falei, perfeito. A senhora tem dois caminhos aqui. Caminho número 1, se programar financeiramente, voltar depois, ou se quiser eu te indico um profissional lá de Maceió. Que eu vejo o pessoal falar desse nosso profissional, ele é muito bom, e a senhora pode ir nele. Ela, doutor, eu fui em 5 médicos em Maceió. 5. A confiança que o senhor passou no dia da internet foi maior do que a confiança que eu senti na hora da consulta com os médicos lá de Maceió. Depois que eu passei com a consulta com o senhor, esse padrão de atendimento, a sua secretária me atendeu super bem na hora de ligar, de agendar. Ela se colocou 100% disponível para mim. No dia que eu cheguei aqui, hoje de manhã, quando eu cheguei, que eu fui bem recepcionado, a sua secretária com um sorriso, me ofereceram café, eu comi um bolinho. A forma como o senhor me recepcionou, a segurança como o senhor me diagnosticou e a forma como você explicou como vai ser conduzido o tratamento e a previsibilidade que o senhor me mostrou através dos seus resultados aqui na hora da consulta, me fez tomar uma decisão que para mim é só você. Por mais que você me indique um médico lá da Maceió, eu só confio no senhor. Sabe por quê? Porque começou na internet, veio para o momento do agendamento, veio para o momento que eu cheguei aqui na tua clínica. A forma como vocês conduziram a consulta com maestria, colocou uma música que eu queria ouvir, que isso me sensibilizou bastante. A forma como o senhor conduziu, a facilitação de fazer todos os exames no mesmo dia, sem precisar ficar indo e voltando, porque ficaria inviável para mim. A forma como você me mostrou o porquê do que está acontecendo na minha perna. A forma como você me mostrou as técnicas que o senhor vai utilizar e o porquê de cada uma delas. A forma como você me explicou como vai ser conduzido a previsibilidade de entrega de resultado, o valor que eu vou precisar investir, quantas vezes eu vou vir e esse intervalo que o senhor mostrou que é uma coisa viável para mim vir de Maceió para cá, me fez tomar a decisão que o senhor é o médico que eu vou fazer. E hoje eu não vou procurar mais nenhum médico. Eu vou me organizar, vou ver como é que eu vou fazer no parcelamento de cartão. Essa forma que o senhor parcela no cartão facilita dentro da minha realidade. E hoje eu vou muito provavelmente vir em janeiro começar o tratamento. Então, ou seja, tudo que eu te mostrei na live de hoje não é da boca para fora. Tudo que eu te mostrei na live de hoje é o que médicos bons, tecnicamente, estão deixando de fazer. Porque isso exige tempo, isso exige dedicação e o mais importante, exige habilidade. Só que essa habilidade não é ensinada na residência, essa habilidade não é ensinada na faculdade. Essa habilidade ou você vai ter que começar a enxergar, arregaçar as mangas e fazer, ou você vai procurar alguém que vive para te ensinar isso. Eu tenho um aluno, que eu acho que ele não está aí. Deixa eu ver se ele está aqui. Está aí, chamado Osvaldo, ele é otorrino, né? Osvaldo ficou 5 meses assistindo minhas lives. Osvaldo, em novembro do ano passado, ele entrou no VXR. Em março, ele entrou numa mentoria chamada Norte. E agora, ele entrou na nossa terceira mentoria, que é o Conselheiro Médico. Osvaldo operava em média 1 a 2 cirurgias do convênio e às vezes uma particular por mês. Osvaldo faturava aí mais ou menos 15 a 20 mil por mês. Osvaldo entrou no VXR, a gente repaginou, ele mandou o modelo, foi bem engraçado, que ele mandou o plano de tratamento dele antes de entrar no VXR. E ele falou, velho, nem eu acreditei nesse plano de tratamento. Osvaldo, quinta-feira ele me mandou, Osvaldo tem 16 cirurgias particulares agendadas para o mês de janeiro. 16 cirurgias particulares agendadas para o mês de janeiro. A R$6.200. Só de cirurgia, esse mês, esse menino vai fazer R$100 mil. Só de cirurgia. Oswaldo está com 54 consultas marcadas particulares. Entrou aí agora. 54 consultas marcadas particulares. Mas sabe o que o Oswaldo fez? Oswaldo tinha um Ford Ka desde a época que ele formou. Toda a grana que o Oswaldo ganhava, Oswaldo investiu em capacitação técnica. Oswaldo hoje tem um modelo de atendimento desenhado particular
com pagamento antecipado. Oswaldo hoje dobrou o valor da cirurgia dele e eu não sei nem como mensurar, né? Hoje ele deve ter passado 10 vezes mais do que ele opera. Oswaldo hoje atende com hora marcada. Oswaldo hoje tem uma legião de fãs de atendimento. Deixa eu ficar arrepiado. Sabe por quê? Porque o Oswaldo faz 2 lives por semana. Oswaldo faz caixinha de perguntas todos os dias. Oswaldo faz conteúdo no TikTok, no YouTube, todo dia. É um cara que todas as coisas que eu mandei para o Oswaldo fazer, ele fez. E eu falei, a conta vai fechar. E fechou. E te digo, não é a sombra nem do que há de vir. Não quer vir. Sabe por quê? Porque eu falei para ele, Oswaldo, você já é um cara de 200 mil reais por mês. Ah, Rafa, mas não tô ainda. Você já é o cara. Só que exige tempo de maturação. E quando a chave vira, ela vira de vez. Eu tô falando de janeiro. O cara tá com a agenda lotada de cirurgia. E o que ele achava que não era possível, se tornou possível. E para muita gente que fala assim, mas janeiro é férias. Pois é, isso aí é só o aquecimento de 2026. Só que ao mesmo tempo você vai ver muito médico aí esse mês de 2026 sofrendo. Com a agenda vazia, os pacientes cada vez mais seletivos. Ele não sabe o que fazer, ele fica desesperado. Aí ele começa a ir para a internet querer esculhambar o médico. Eu vejo vários médicos fazendo isso. Desespero, ali é desespero. Porque ao invés de ficar latindo, ele, em vez de se instruir e falar assim, o que é que eu faço para me diferenciar? Onde é que eu devo investir para me diferenciar? Exatamente. Exatamente. E para mim, nem começou a brincadeira, Oswaldo. Para mim, isso é só o aquecimento. Só que quando o Oswaldo entrou no BXR, 45 dias depois ele entrou na mentoria Norte. Eu fechei a mentoria o Norte com eles agora em dezembro. Na hora que eu apresentei o terceiro nível, né, comigo, que é o conselheiro médico, o Oswaldo falou assim, manda o Pix que eu vou fazer agora. Então é sobre isso, sobre as decisões que você toma. Só que cada decisão que você toma vai te mostrando um norte diferente. E quando você entende a importância de estar do lado de quem vive o processo, de quem já tem os resultados, de quem tem uma mentalidade diferente do mercado, as decisões que você toma vai te distanciando da média. E esse cara vai se destacar nacionalmente. Todo dia ele me manda depoimento dos pacientes. Pacientes que vieram essa semana de Santo Antônio de Jesus, foi para a Vitória da Conquista, chegou na hora da consulta e falou assim, tá fechado, eu quero fazer cirurgia com você. Aí ele falou que não acreditou. Tá aí, ele pode confirmar isso. Ele falou assim, velho, a paciente ligou de Santo Antônio, acho que foi Santo Antônio, foi Santo Antônio, Zó? Aquela que veio para Conquista essa semana? Ele falou, não vem não, pô, é muito longe, vem não. Falou pro secretário dele, não vem não. Ela falou, doutor, ela disse que vem. A mulher foi, passou pela consulta, já saiu decidida pela cirurgia e agora ele está vivendo o que eu sempre falo. Porque na hora que eu falo que vem paciente de Maceió, de Recife, de Barreiras, de tudo que é canto para passar comigo, às vezes a pessoa olha, ela fala assim, deve ser mentira. Às vezes nem Oswaldo, que é meu aluno, tá acreditando. De Ubaíra, ele tá falando. Só que quando começa a acontecer com ele, ele fala assim, caralho, esse miserável tá falando a verdade mesmo. Aí os medos que ele tinha de ouvir às vezes, já tinha passado por Feira de Santana de Jesus. Já passou por Feira de Santana, por Otorrino de Feira de Santana, já passou por Otorrino de Santo Antônio de Jesus, foi para Oswaldo em Vitória da Conquista, pagou consulta particular e já saiu com paga fechada de cirurgia particular. Sabe por quê? Porque Oswaldo treina a secretária. Oswaldo tem uma dinâmica de atendimento, de como conduzir os pacientes que dizem sim e os que dizem não. Oswaldo tem uma consulta desenhada. Oswaldo repaginou a forma dele como é a jornada de cirurgia. Oswaldo repaginou a forma como ele aborda na internet. Oswaldo repaginou a forma como ele conduz a narrativa dele na internet. A forma como ele conduz a narrativa dele no consultório. E o que parecia impossível está se tornando possível. E eu disse para ele, ainda estamos no aquecimento. Eu fico arrepiado com isso. Sabe por quê? Porque quando alguém confia no meu trabalho, eu tenho contundência de falar assim, vai ter resultado se fizer. Vai ter resultado se fizer. E tem outros alunos, né? Alunos que transicionaram da carreira, fizeram transição de carreira, entraram no BXR, entraram na mentoria Norte e o mês passado faturaram 60 mil em transição de carreira. Transição de carreira. Sabe por quê? Porque eu tenho contundência com o que eu ensino. Você não está com um mentor que fica te ensinando teoria e narrativa bonita para te fazer cair no canto da sereia de que vai dar certo. O que eu ensino é o que eu vivo. O que eu ensino é reflexo dos resultados que eu tenho. E às vezes, para quem está distante, acha que Rafael está falando brincadeira. Pronto. Aí quando eu pego um cara como Oswaldo, que entregou a alma dele, que acreditou em cada coisa que eu falei, cada bronca que eu dei, ele ouviu assim, tá certo, eu vou lá e corrijo.
todas as vezes que eu mandei o Oswaldo corrigir, ele não hesitou em questionar. Ele se colocou na posição de aluno, ele entendeu que eu sou o mentor dele e falou assim, velho, eu acredito no que você está falando, eu corrigi, tá feito. Quando ele tem esse resultado que ele teve agora, é coerente o resultado. Sabe por quê? Porque não dá para você escolher um cara como mentor se você não acreditar nele. Não dá para você escolher um cara como mentor se você não fizer o que ele está mandando. Não dá para você ouvir a repreensão do teu mentor e ficar questionando. Você não tem resultado, porra. Se você não tem resultado, você tem que calar sua boquinha, ouvir e fazer. Acabou. Porque se você ouvir, é a mesma coisa que eu faço com meu filho, não tem conversa. Vai ouvir o que seu pai falou e ponto final. Eric botou que só é impossível até a gente ver alguém fazendo. Eu não tive referência na minha área, então confiei no método VXR e está dando muito certo. Não só no VXR, Erika, no Norte. Porque para mim o Norte mudou a sua carreira. Né? O VXR foi só o ponto de entrada. O VXR é só aquele passo para você entender quem eu sou. O Norte, ele vai mudar teu jogo. E esse ano, com o conselheiro, Oswaldo e Dani que entraram aí, preparem-se, porque eu vou explodir a mente. Porque o conselheiro já é um nível muito avançado, certo? Aí já é um nível só para quem passou pelo Norte. Perfeito? Então é isso. E foi bem engraçado porque assim, ó, Oswaldo demorou 5 meses para entrar no VXR, ele demorou 48 horas para entrar no Norte e ele demorou 1 minuto para entrar no conselheiro. Foi bem engraçado, muito que eu estava na sala na hora. Eu apresentei o conselheiro, Oswaldo falou, manda o Pix. Ó, 5 meses para entrar no VXR, 48 horas para entrar no Norte e 1 minuto para entrar no conselheiro. Sabe por quê? Porque os resultados são tão avassaladores que ele falou assim, velho, eu não vou ficar longe desse cara. Eu não vou ficar longe. Porque esse cara é uma máquina. E ele sabe disso. Porque tudo que eu desenhei, 31 de dezembro de 2024, um Zoom que eu fiz com o Oswaldo, acho que foi 2 horas da tarde. Na hora que ele olhou o horizonte que eu abri na mente dele, a cabeça dele ele reprogramou, ele falou assim, fudeu. Fudeu, lembra? 31 de dezembro, eu fiz uma mentoria, eu fiz um Zoom com o Oswaldo. Para quem entrou no VXR no ano passado, teve esse Zoom. Infelizmente não tem mais. Eu falei assim, ó, velho, vai fazer isso, vai mudar isso, melhora isso, explodiu a cabeça do cara. Abriu, ele entrou no Norte. Alguns recuaram, ficaram com medo, porque na hora do vamos... Aí entra um outro ponto, coragem, que é para poucos, coragem. Uns têm coragem de entrar no VXR, outros não têm coragem de entrar no Norte, outros com coragem de entrar no conselheiro, e esses caras estão indo junto comigo. Porque aqui, ó, vai tendo acesso à ferramenta ouro. Estão tendo acesso à minha atenção. Cada dia mais eu tenho menos tempo. Ou você vai rápido junto comigo, ou você vai ficando para trás, eu ficando cada vez mais distante. Eu acho que Érica, Oswaldo, Juliana foram da época que eu dava Zoom no lançamento do VXR. Aí eu dava 10 Zooms. Aí depois foi 3 Zooms. Agora não tem mais um. Aí era o VXR. Aí veio pro Norte. Aí alguns recuaram. Aí veio o conselheiro. Aí o engraçado é que quem sai do Norte pro conselheiro não tem dúvida. Rapaz, foi muito engraçado. 5 meses para entrar no VXR, Oswaldo. 5 meses para entrar no VXR, 48 horas para entrar no Norte e 1 minuto para entrar no conselheiro. Eu apresentei, ele falou, manda o Pix. Porque o cara sabe, velho. Eu tenho que ficar doido ao lado desse maluco. Esse cara é um carro de corrida. Eu tava na arquibancada, eu desci. Eu preciso agora entender como é que funciona o motor dele, porque eu quero ir nessa mesma velocidade. Só que teve que tomar decisão de coragem. Teve que ficar com o Ford Ka de 2018, não lembro quando foi, até agora. O Oswaldo trocou de carro agora. Porque toda a grana dele foi reinvestida em treinamento. Só que o que o Oswaldo vai viver em 2026 vai compensar os 5 anos de abdicação. Só que 2026 não vai parar. O crescimento é exponencial. E aí chega uma hora que o Oswaldo estava aqui, ó, e tem gente que estava aqui. Aí o Oswaldo fazendo isso. Só que quando chega aqui ele faz isso. Aí a pessoa não consegue nem acompanhar mais. A pessoa fica sem entender o que fazer. Aí a pessoa entra naquela fase, quer copiar. Não consegue. Porque é muito complexo. O nível de discussão que eu tive na última reunião dos meninos do Norte, eu falei assim, caralho. Outro nível. É um nível de discussão que não dá para acompanhar. É diferença. Se um aluno do VXR entrar hoje na última reunião do Norte que eu fiz com o Oswaldo e Dani, a pessoa não consegue entender mais. Ela não, é como se você falasse português e alguém está falando inglês e você não consegue traduzir mais. Porque o nível é diferente demais. Por quê? Porque é complexo. Tem vascular, às vezes, que olha assim e fala assim, é só falar do endolaser. Quando o cara entra na minha clínica, quando um vascular entra lá na clínica e eu olho como é que funciona a dinâmica, ele fala assim, que porra é essa aqui, velho? Que mundo paralelo é esse? Como é que você consegue cobrar 1.160 numa consulta e o paciente paga 24 horas? Ele tem que pagar em 24 horas para ele garantir.
Como é que você consegue comprar 50 mil no tratamento e o paciente tem que pagar em 72 horas para ele garantir a vaga daqui a um mês? É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Só que às vezes você acha que o cara do congresso que vai te ensinar isso. Não vai. O congresso, eu estava no congresso na semana, foi engraçado que eu vi gente dando aula de endolese sem fazer endolese. Gente dando aula de como fazer endolese ambulatorial e o cara não faz endolese ambulatorial. Eu falei assim, tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara. E eu fiz questão de sentar para ver isso. Porque é assim, é assim. Então, ou seja, o que eu tenho que entender? Quem está me ensinando vive? Esse cara está me ensinando se ele vive? Esse cara tem os resultados que eu quero ter? Esse cara tem didática? As pessoas que fizeram treinamento com ele, como é que estão? É sobre isso. Olha lá, 7 cirurgias em outubro, novembro e dezembro. Aí, do nada, 16 agendadas para janeiro e tem 5 em fevereiro. Faz a conta. Os otorrinos aí que estão cobrando 3 mil na cirurgia, o Oswaldo está cobrando 6.200. E se preparem que esse ano, esse menino vai chegar em 10 mil a cirurgia de amígdala. E vai estar nesse nível aí, 16. Esperem, aguardem e acredite. Faz as contas, 16 cirurgias a 6.200. Isso não é 6.200 geral não, é o honorário dele, honorário de Oswaldo, que para mim ainda está muito barato. Mas para quem saiu de 3 mil há mais ou menos 9 meses, tá com 6.200 e com 16 agendada, eu acho que tá bom, né? Só que continua assistindo. Que daqui a um ano você vai ver a mesma história. 16 ou mais, talvez, a 10 mil. Aí você vai falar assim, é mágica? Não, filho, não. É porque é complexo. Exige dedicação. Exige decisões, exige coragem, exige, arregaçar as mangas e cair para dentro. E você tem que ter um carro de corrida para te mostrar o caminho, para ajustar a tua velocidade e para capacitar o motor. Só que se você não sentar para dirigir, ficar com medinho de dirigir, não vai. E esse é o grande jogo da vida. Na hora de todo mundo quer um carro de corrida, mas na hora que você entra nele, que você dá aquela acelerada, você fica logo com medo. Sabe por quê? Porque você não tem estrutura ainda. Então você precisa da estrutura. E o Oswaldo ficou o ano inteiro montando essa estrutura. Vendo gente, às vezes, tendo um resultado melhor do que o dele. Eu falei, calma, pequeno gafanhotinho. As coisas vão acontecer. Porque eu passei por isso. Lá no início eu vi a gente tendo resultado, não fazendo um milésimo do que eu fazia, às vezes tendo um resultado maior do que o meu. É porque, a base demora. Lembra do bambu chinês? 7 anos crescendo para baixo, 5 anos crescendo para baixo, para em 6 semanas crescer 50, muitos metros. Porque é a base. Se não tiver base, não tem sustentação. Às vezes você até cresce, mas ele quebra. Se o bambu crescesse de vez para cima, ele ia quebrar no meio. Só que como ele tem 5 metros para baixo, só que ele demorou 5 anos para isso. Só que quando explode 16 cirurgias, parece que foi do nada. Não foi do nada não. E o melhor, não é paciente que está vendo porque só tem ele. Não, tem vários otorrinos na cidade dele, inclusive cobrando metade do valor dele. E provavelmente estão dizendo assim, não, mas só pelo convênio particular não dá. O pessoal do otorrino é só convênio. Os pacientes não pagam. Se cobrar esse valor, a agenda vai cair. Isso eu ouvi, sabe quando? Em 2019. Minto, 2020. Quando eu fiz um treinamento, abriu minha mente, o cara não me mostrou o caminho, ele abriu minha mente. Eu resolvi fazer uma doideira, saí de uma sessão de escleroterapia que era R$120, porque um preceptor meu me disse isso. Eu peguei de 120 e botei para 720. Eu lembro que na primeira vez que eu fiz isso, ele falou assim, esqueça, tu não vai operar, tu não vai fazer tratamento de ninguém mais. Até o dia que começou a dar certo. Aí ele falou assim, rapaz, tá errado, os pacientes não pagam. Eles vão até pagar, mas depois para. Aí ele viu as coisas aumentando. Aí ele falou, rapaz, dá certo mesmo, né? Pois é, sempre tem que ter um corajoso. Érica, que é uma das alunas minhas do Norte, Érica tá tendo que inventar o que não existe dentro da cirurgia pediátrica. Tá dando trabalho? Claro que tá dando trabalho. Acha que vai ser mágica? Não vai ser mágica. Mas daqui uns dias a chave dela vira igual virou de asfalto. Aí o povo vai achar que foi mágica. Sabe por quê? Porque quando você vai construir o que não existe, vai exigir de você fazer coisas que não existem. Vai exigir de você tomar decisões que você nunca tomou. Vai exigir de você uma coragem que você nunca teve. Mas se você tem um trator na frente que já desbravou aquele terreno e que resolveu parar para te ajudar, para te mostrar o caminho, para te mostrar as dificuldades, para te mostrar como é que você resolve essas dificuldades, esqueça, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Só que o problema é que o meu motor, ele deixou de ser 2.0, agora ele está 14.0. E você não vai conseguir me acompanhar. Então, ou você pede por acesso,
para eu te mostrar algumas coisas, porque eu digo, hoje Oswaldo é um cara para mim que está num nível de preparo muito alto, mas ele sabe que a complexidade que envolve hoje a minha dinâmica, eu não sei se ele aguenta ainda. Ele sabe disso. Para mim é um dos melhores. Hoje o melhor aluno que eu tenho. E não é puxando o saco dele não, porque ele sabe que quando eu tenho que dar a repreensão, eu dou repreensão. Mas é um cara que na última aula, no último presencial que a gente teve, é um cara que está preparado, pô. O cara tem uma dinâmica da porra, muito organizado. O nível de organização dele é fantástico. Eu falei para ele, meu irmão, você tá bem. Você aproveitou o norte no detalhe. Tudo que eu ensinei no norte, o Oswaldo conseguiu captar. O Oswaldo teve que ter coragem de tomar uma decisão. Entrou no norte, falei, vai ter que ter um gestor de tráfego. Ele vai, eu tô apertado. Falei, vai fazer isso, isso e isso. Uma decisão que eu mandei ele tomar, fez ele botar 5 mil a mais em um dia. Eu falei, faça isso aqui. Puf, 5 mil na conta. Outra decisão. Poupou ele aí uma grana. Então é sobre isso. Então, ou seja, não é sorte esses 16 pacientes em pleno janeiro particular. É contundência. Contundência. Perfeito? Então, assim, essas 5 ferramentas, elas vão ajudar a você pelo menos parar de errar no óbvio. Porque eu te falei, esse cara que eu te contei a história, que esse cardiologista, fez residência toda na USP, especialização fora do país, professor de faculdade, está dando aula nos congressos, mas não está fazendo o básico. Não está fazendo o básico. Quantos pacientes ele está perdendo particular por dia? Esse aqui, ele perdeu. Já era. Perdeu. E olha que esse paciente demorou 48 horas para conseguir marcar a consulta, ficou 3 horas para ser atendido, passou por uma consulta que ele não teve a humildade de pelo menos tirar as dúvidas do paciente, fez o paciente, na teoria, ia 6 vezes, só que na 4ª vez o paciente cansou de ficar esperando e chegar lá na hora, ter que descobrir que tinha que fazer uma depilação, que ninguém informou isso para ele. Mas por quê? Porque as pessoas estão esquecendo do óbvio. Porque o paciente não quer saber da tua formação. Ele quer saber de 3 coisas suas. A tua vontade de querer ajudar. Como é que você tem feito para querer ajudar? Como é que está a gestão disso aí? E o mais importante, como é que você resolve o problema dele? Então não adianta eu ter conhecimento técnico, não adianta eu ter formação em Marte, não adianta eu ter todos os congressos se o paciente tenta ligar para a tua clínica e não consegue ser atendido. Não adianta o paciente chegar lá e esperar 3 horas para passar por uma consulta particular que custa R$600. Não adianta o paciente sentar na tua frente e não estar preocupado em ouvir os sons que ele está emitindo e ele está pedindo socorro e você não quer ouvir porque você está tão focado em passar aquela sequência de exame para não ser para que acho. Ele não está preocupado se tu fez lá na USP e quando chega lá ele vai fazer um exame, espera 3 horas e descobre que tem que depilar porque ninguém avisou ele que vai no mercado comprar uma máquina de depilação. Tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Aí ele perde esse, perde outro e como a Juliana falou, a cada um que você perde 5 indicações. E aí chega um dia que começa a ficar vazio o consultório. Aí você começa a ficar estressado. Aí você vê um cara que fez às vezes uma pós, que nem fez essa formação toda, tá com a agenda cheia, cobrando o dobro que você cobra e não tem vaga. Aí você fica extremamente estressado, porque você acha que é um absurdo, você que fez tanta formação, que tem tanto conhecimento científico, e os pacientes não veem valor. Não, os pacientes até viram valor. O problema é que você não deu valor ao teu paciente. Você não cuidou do teu paciente. Você não dedicou tempo a entender o que realmente muda para o teu paciente tomar a decisão de fazer com você. E aí agora já é tarde. Porque o teu legado foi desconstruído na forma como foi conduzida toda a jornada do paciente. Perfeito? Sendo bem sincero aqui, não ganho absolutamente nada nisso. Pago normal, mas hoje imagino como eu estaria sem ter feito a mentoria norte. Certamente não teria chegado nem na metade. Exatamente, Oswaldo. É tempo de dedicação, não tem jeito. Concordo com o Oswaldo, quando decidi fazer a mentoria norte, eu já tinha medo de não saber de não saber adoecer. É sobre isso. Coragem para poucos. Na jornada de Érica, hoje é melhor do que a minha, mas na fase de alicerce continue. Bora para cima. Tudo é tempo. Com a instrução certa, com a vontade de aplicar e respeitando o tempo de maturação, sempre vai dar certo. O problema é que às vezes você não tem paciência, você não está disposto a fazer e o mais importante, você não está disposto a investir em capacitação. Ir para uma viagem para a Europa é muito melhor. Às vezes fazer um treinamento com um cara que não vai, nem vive o que você quer aprender. Aliás, eu quero dar uma adenda aqui para a gente fechar a live. Eu sei que fica muito difícil a gente tomar decisão. Por exemplo, tem uma aluna minha chamada Lara, que antes de entrar no VXL, ela falou assim, velho, eu já tinha feito vários cursos. E eu estava frustrado, porque eu fazia treinamento e não tinha resultado. Fazia outro, não tinha resultado. Fazia outro, não tinha resultado. E aí, quando
foi tomar a decisão de entrar no BXR, ela até falou numa live aí, ela falou assim, eu fiquei com medo no dia. Eu apliquei o que você ensinou no primeiro dia da Masterclass, já vi um resultado massa, mas eu fiquei com medo de ser mais um curso. E ela tomou a decisão de fazer. 45 dias depois ela entrou no Norte. Ela estava em transição de carreira, ela é oftalmo, começou a fazer a parte de dermatologia e estética facial. E o mês passado ela falou, vai faturei 60 mil. 60 mil. Ou seja, o marido dela, tem relato, quem é do BXR que está lá no grupo, que o marido dela falou assim, velho, eu não acreditava que era uma mentoria. Quando eu vi você, que é minha esposa, entrar numa mentoria com esse cara chamado Rafael, e eu vi essa mudança de carreira e os resultados que você teve avassaladores em tão pouco tempo, hoje eu entendo o quanto você tem que ter mentores na sua vida. Esse é o primeiro ponto. Só que o fato de você ter mentor não quer dizer que vai ter resultado. Primeira coisa, eu sempre bato nisso aqui. Como é, Rafael, que eu sei para escolher o mentor, para não cair nessa cilada que eu vejo o tempo inteiro, todo mundo quer vender mentoria hoje. Primeira coisa, o cara tem resultado? E aqui eu falava de resultado, mas eu não deixava claro de que é resultado. Primeira coisa, você tem que saber qual é o resultado que você está buscando. Qual é o resultado que você está buscando? Você tem que ter clareza do que você está buscando. É clareza. Eu sou vascular e hoje o que me trava é exatamente a gestão de atendimento. Hoje o que me trava é a capacitação técnica. Então você precisa ter clareza de onde estão suas deficiências. Então a primeira coisa que você deve fazer antes de procurar o mentor é ter clareza do que você está buscando. Porque esses dias eu vi um aluno, né? Ele está numa fase que ele precisa do mentor. Só que ele foi fazer um treinamento com alguém que é bom, mas não é bom porque ele está buscando. E aí eu olho, tipo assim, tem que deixar, eu não posso intervir sobre isso. Porque é uma decisão da pessoa. E às vezes falta instrução. E esse aluno me fez refletir sobre isso. Então a primeira coisa, gente, antes de escolher um mentor, você precisa ter clareza do que você está precisando. Do que você está precisando. Onde é que está o gargalo da tua profissão hoje? Então, ou seja, eu te dei aqui 5 erros. Esses erros são gargalos hoje para você? Porque eu dei algumas ferramentas para você. Mas peraí, essas ferramentas são suficientes? Eu sei como é que aplica isso no detalhe? Porra, não sei, velho, não sei. Então pronto, então você já identificou a sua deficiência. Velho, eu também tenho deficiência técnica. Eu tenho deficiência técnica. Então lista quais são os gargalos que você tem hoje na tua profissão. Onde é que estão? Mas não esqueça não fica olhando só pro técnico. Se você tem deficiência técnica, esse é um dos gargalos. Mas lembra desse cara que eu te falei, aquele cardiologista. Talvez ele é fantástico no técnico. Mas ele é nota 10 no técnico. Só que ele é nota 0 na gestão de atendimento. Ele é nota 0. 0. Porque o que esse paciente listou para mim, ele tirou 0 em tudo. Perfeito? E ele é bom professor, só ele não é bom médico. Médico de consultório. Não é. Diante do que eu te falei aqui que o paciente me relatou, não é. Perfeito? E ele vai perder muitos pacientes. Porque está chegando mais médico e os médicos estão chegando com essa nova roupagem, entendendo esse business, entendendo que é um negócio. É um negócio, entenda, é negócio. Para que Oswaldo funcione hoje, ele tem que ter um assistente de sala, ele paga instrumentadora, ele paga gestor de tráfego, ele paga uma secretária, ele está tendo que trazer a mulher dele para trabalhar junto com ele. Isso não é um business. Tem gente para pagar, tem folha para pagar no final do mês. Ele investe em tráfego. Então você precisa entender que é um negócio. É um negócio de saúde. Para tirar essa ideia esfarrapada que eu vejo todo mundo falando, é porque médico só precisa. Não é só pensar em dinheiro. Olha, entenda, eu vivo dessa profissão. Hoje eu tenho mais ou menos 10 pessoas, direto ou indiretamente, que trabalham para mim, que dependem, né, de um recebimento mensal. E se eu não for um bom gestor, eu quebro. Então, ou seja, o que eu aprendi na residência foi a capacitação técnica. O que eu aprendi para ter os resultados que eu tenho e gerar emprego como eu gero hoje foi minha capacidade de gestão. Entende? Então, assim, desconstrói essa ideia. Tira essa lorota que falam por aí, que médico é empresário. Não, tem que ser empresário. Se você vive dessa profissão, se você precisa do dinheiro dessa profissão para se manter vivo, para pagar teu plano de saúde, para construir tua família, para ter lazer, para proteger a tua família, você precisa entender isso como um negócio. Só que se você entende desse jeito, ganha você e ganha o paciente. Ganha você e ganha o paciente. Porque de que adianta eu estar no congresso, fazer puta residência, e quando o paciente senta, ele sai dali frustrado com você. Isso é um péssimo negócio. Então você precisa entender que é um negócio. Você sobrevive dele e um bom negócio gera um bom resultado. O resultado do teu paciente ele só vai acontecer
quando tudo for muito bem desenhado. O técnico é uma das arestas, não é todas as arestas. Então pronto. Então, onde estão as minhas deficiências? Lista. Só que aí entra um outro problema. Às vezes você não consegue nem enxergar isso. Você não consegue nem enxergar esses problemas, porque esse médico provavelmente não consegue enxergar isso. Porque às vezes ele nunca parou para analisar, nunca mostrou para ele. Aí você precisa estar próximo de pessoas que estão te mostrando isso. Então essa live de hoje foi para te mostrar coisas que são óbvias para mim, mas que talvez não fossem óbvias para você. E quando eu te apresento isso, eu estou abrindo arestas para você se questionar. Eu não estou fazendo isso. Como é que eu faço para fazer isso? Perfeito? Então pronto. Então esteja aqui todos os domingos. Não só para aprender, mas para abrir o teu mapa de mundo. Para abrir teu mapa de mundo. Porque às vezes você acha que não é valor para você isso. Mas é valor. Porque quando você aprende isso, você facilita para o teu paciente. Você faz o teu paciente te admirar mais. Você faz o teu paciente aderir mais ao tratamento que você propõe. Eu lembro de um exemplo clássico da minha avó. Eu nem era vascular ainda, fazia residência de geral. Eu lembro minha avó ter passado por um médico angiologista lá em Salvador. O cara atendeu tão mal ela, atendeu em 5 minutos, que ela pegou a receita e rasgou na frente dele assim, ó. Ela me contou isso. Ela falou, doutor, eu não vou confiar em um médico que me atende em 5 minutos e me dá uma receita com 3 remédios. Então eu estou rasgando essa prescrição e vou procurar outro médico. O teu paciente, ele não vai aderir ao tratamento se ele não confiar em você. E a confiança que ele vai depositar em você começa no primeiro contato que ele tem com você. Então, ou seja, existem várias arestas que até então você nunca parou para enxergar. E o primeiro passo para escolher o mentor é isso aí. Você precisa saber onde estão os teus gargalos. Então, venha para aqui todo domingo às 10h10, pelo menos para te mostrar esses gargalos, te mostrar um pouco do que pode ser feito para melhorar já agora. Por quê? Porque eu estou te mostrando e abrindo a tua mente para olhar para um outro horizonte que você nunca parou para olhar, talvez. Você nunca parou para entender a importância disso. E talvez seja isso que está te deixando frustrado. Porque eu conheço alguns cardiologistas bons aqui, que inclusive até minha irmã citou aí, que eles atendiam o convênio, resolveram atender particular, mas a consulta dele continua sendo do mesmo jeito que era do particular, do convênio. O paciente espera a tarde inteira. E às vezes esse médico se frustra. Porque ele tinha agenda cheia, ele resolveu atender particular, mas muda completamente. Do convênio particular muda tudo. A exigência é diferente. O paciente quer mais de você. O paciente está disposto a pagar mais para ter mais atenção. É o que eu falei. A live você tem um acesso comigo, o VXR você tem outro acesso, o Norte você tem um acesso, o Conselheiro você tem outro acesso. Cada acesso desse exige um preço. Quanto mais acesso você quer a mim, mais você paga. Um paciente que me escolhe hoje, ele paga esse valor da minha consulta, ele paga esse valor do tratamento, mas ele tem mais acesso. Um paciente que operou comigo sexta-feira, hoje mandou uma dúvida para o meu setor de departamento e tem acesso. Até domingo ele tem acesso. Tem domingo de noite. Tem paciente que fez tratamento comigo e ficou com dúvida. Domingo de noite, a mesma coisa, tem um telefone para ter acesso. Só que ele paga por isso. Por isso que eu digo, o valor que eu cobro é contundente com o que eu entrego. O paciente que opera comigo hoje, ele tem acesso irrestrito. Só não digo 24 horas porque a gente dorme. Mas no momento que a gente está acordado, sábado de noite, domingo de tarde, ele vai ter acesso a mim. Só que ele paga por isso. Eu cobro por isso, eu cobro a altura do que eu entrego. Só que para isso exige o quê? Uma gestão, um treinamento de quem vai ficar responsável pela essa assistência. Essa pessoa recebe para dar essa assistência. Cada departamento hoje financeiro tem uma pessoa, assistência pré-operatória, assistência intra e pós-operatória. Setor de agendamento, eu tenho que contratar pessoas, eu tenho que treinar pessoas, eu tenho que motivar pessoas, eu tenho que instruir pessoas, eu tenho que continuar capacitando todos os dias as pessoas. Isso exige-me, só que eu cobro a altura disso. Isso justifica porque a paciente de Maceió falou isso. O que eu acho doido é que o paciente paga caro, fica extremamente feliz e indica para outros pacientes e traz presente. É exatamente isso aí, ó. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Olha lá, ó. Tá vendo lá aquela caixa da Copenhague? Ali foi um paciente que me deu. Ela não me deu um Copenhague desse tamanho, não. Ela me deu desse tamanho, o maior que tinha. O paciente pagou aí, acho que 23 mil no tratamento. E veio, no Natal, me deu um Copenhague do grandão. Louco, né? E tem médico cobrando 120 e o paciente tá retado. Sabe por quê? Porque as pessoas querem ter contundência, elas estão dispostas a pagar. Mas você está entregando a altura que você cobra? Esse é o primeiro ponto. Segundo, você não vai ter todas as pessoas. Aí entra no outro jogo, que é o marketing. Como é que faz uma paciente de Maceió vir? Ela disse que me segue há 3 meses, ela disse que tomou a decisão dela foi uma live. Para os alunos aí que estão fazendo live, ó. Uma live. Ela disse que teve uma live que eu fiz, que eu mostrei um resultado, que ela falou assim, igual o meu, eu vou. Só que isso exige de mim, toda quarta-feira, fazer live.
Ó, eu ensino o que eu vivo. Eu ensino o que eu vivo. Os meninos veem aí, toda semana. Eu levei falta sexta-feira, porque eu tive um problema e não consegui gerar conteúdo direito sexta-feira. Mas os meninos que fazem mentoria o Norte, todo dia a gente tem um checklist lá no grupo. Postagem no TikTok, postagem no Instagram, postagem no YouTube, parará. Todos os dias eu posto, eles sabem lá, todo dia, ó. Ou seja, eu não estou cobrando dos meus alunos da mentoria o Norte o que eu não faço. Existe uma contundência. Eu cobro, eu faço. Eu ensino, eu faço. Quando eles olham para mim, eles veem o que eu estou fazendo. Sobre isso. O mundo dos que fazem live. Exatamente, Oswaldo. Então é isso. Espero que tenha feito sentido, né? E aí, para a gente concluir essa questão da mentoria... Então, a primeira coisa de mentoria é a seguinte, veja onde estão os seus gargalos. Segunda coisa, olha para quem está fazendo isso. Quem é que está fazendo isso? Quem é que vive isso? Quem é que está vivendo esses gargalos e tendo o resultado desses gargalos que eu tenho? Pronto. Isso. Primeiro ponto, identificar os problemas. Segundo ponto, encontrar as pessoas que vivem a solução desses problemas. Não é que tem a solução, é que vive a solução. Porque a dinâmica comportamental das pessoas muda muito rápido hoje. A internet está mudando muito rápido. Então não dá para você aprender com quem já fez. Você tem que aprender com quem está fazendo. Quem está fazendo. Segunda coisa, quando você escolhe um mentor, você não escolhe o mentor pelo sucesso dele. Porque às vezes o cara tem sucesso numa área que não é a sua. Às vezes o cara está tendo sucesso em uma área que não é o que você está precisando para a fase que você está. Ainda tem isso, ó. O cara está vivendo uma fase que não é a fase que você está. Perfeito? Às vezes o cara é tão grande, que ele é bom, mas não para a tua fase. Não para a tua fase. Às vezes você precisa de mais acesso desse cara. E ele às vezes é tão caro o acesso dele que não dá mais. Então esse é o ponto importante. Isso foi esse aluno que me ensinou. Eu olhando para ele. Mas assim, eu não tenho como entrar na cabeça dele. Tenho que deixar ele tomar decisão sozinho. Então, ó, primeira coisa, entender seus problemas. Segunda coisa, entender quem vive a solução dos seus problemas. Terceiro, entender se o cara está na fase que eu preciso. Se esse cara está na fase que eu preciso, se ele ensina o que eu preciso. Ele é bom para outra coisa, não para minha área. Não para o que eu preciso. Terceiro, esse cara tem um método. Segundo, os alunos que entraram nessa mentoria, como é que estão tendo resultado? Terceiro, sétima coisa. Qual é o nível de acesso que eu preciso desse cara? Eu preciso só assistir aulas dele ou eu preciso ter mais atenção dele? O que eu preciso desse cara? Só ouvir as ferramentas ou eu preciso de instrução para ele ser um conselheiro para mim? O conselheiro surgiu por causa disso. Porque eu vi que os alunos do Norte eles começam a precisar de conselhos mesmo. Conselho de decisões estratégicas. Eric, esses dias ela operou um paciente, ela estava na dúvida de como conduzir aquilo. Não conduzir na parte técnica, mas na parte de gestão, de operacional. Ela, Rafael, eu estou com essa dúvida, como é que você acha que eu devo conduzir aqui? Então, ou seja, eu comecei a entender que chega uma fase que você não é mais sobre capacitação, é sobre ajuste. Precisa de um conselheiro, aquele cara para falar assim, ó, faz isso, orienta isso, ajusta isso. Velho, eu preciso tomar essa decisão aqui, velho. Esse investimento aqui, Oswaldo tava lá com um problema no cartão. Velho, eu tô fazendo isso aqui. Eu falei, irmão, ajusta isso que você vai te poupar tantos por cento no ano. Só esse ajuste aqui pagou a mentoria, o mote dele. Então, ou seja, o conselheiro, que é o nível 3, né, de acesso a mim, é uma fase mais avançada. É uma fase que você agora não é mais uma capacitação, é ajuste fino. É ajuste fino para continuar o crescimento exponencial e sustentar esse crescimento. Porque aqui agora é curvas mínimas. No início é isso aqui, ó, faz isso. O VXR ele vai fazer isso com você. Ó. O Norte ele faz isso aqui com você. E o conselheiro é isso aqui, ó, um foguete. Perfeito? Só que não dá pra ser foguete quando você é um teco-teco. É teco-teco? Então você tem que saber, tem que suportar. Perfeito? Então isso é importante por quê? Porque isso dá uma clareza. Às vezes a gente está numa fase, é muita gente querendo dar mentoria, é todo mundo quer dar mentoria agora. E às vezes você tem que ser senso crítico. Senso crítico de entender, esse cara é bom, mas ele é bom porque eu preciso? Esse é o primeiro ponto. Aí vem um ponto antes desse. O que eu preciso? O que eu estou precisando? Porque se eu não entendo o que eu estou precisando, é difícil até eu entender quem é que pode me ajudar. O que é que pode me ajudar? Perfeito? E tem um outro ponto. Eu estou disposto? Eu estou disposto? Tem que saber isso. Estou disposto? Eu tenho que pagar pelo preço do que eu quero. O preço é caro. O preço do sucesso é caro. Os meninos aí, vou dar falando de Oswaldo, porque Oswaldo passou por várias turbulências aí, e eu falava, irmão, é caro o preço. Ele vê, hoje eu entendo como é complexo. Porque às vezes você fala assim, quero ganhar 100 mil. Quero ganhar 100 mil por mês. Será mesmo que você suporta os 100 mil? Porque os 100 mil é uma consequência de uma série de atitudes, de uma série de decisões de coragem, de uma série de sacrifícios. Ninguém quer pagar o sacrifício às vezes. A gente quer só os 100 mil.
Não, dá para ganhar 100, 200 e muito mais que isso. Complexo. Exige um nível de mentalidade avançado. Então você tem que se preparar. Só que você vai sozinho, quebrando a cara, demorando pra caramba, você encurta tempo. Encontrando primeiro, o que você precisa para a fase que você está. Quem vive os resultados que você precisa, não é quem tem o resultado, é quem vive os resultados. Como eu te falei, o comportamento muda muito rápido. É bem engraçado que se os meninos da Mentoria Norte sabem, tinha coisas que eu ensinava lá no início da mentoria que já mudou, porque o comportamento mudou. Tem coisas que eu faço na minha clínica que muda, porque o comportamento muda. Existiam decisões que eu tomava que é diferente hoje, porque o comportamento muda. Por isso que eu estou te falando, não é quem tem o resultado, é quem vive o resultado. Porque a dinâmica operacional muda o tempo inteiro, E se a pessoa não vive o resultado, a chance de você não dar certo é muito grande. Porque às vezes ela vai te ensinar o que era antes. Só que se você aplicar aquilo agora, não tem mais o resultado. Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, Carrossel estava dando engajamento da pancada de engajamento. Hoje já não está dando mais. Então, ou seja, para quem assistiu a aula lá no passado, já não serve mais. Já não dá o mesmo resultado. Já é outra ferramenta, já é outra estratégia. Por isso que eu tô falando, o cara tem que viver. E para quem é meu aluno sabe, eu vou testando o tempo inteiro. Teste. Quando eu acho a resposta, toma aqui, faz isso aqui, Oswaldo. Faz isso aqui, Érica. Faz isso aqui, Lisandro. Manda a galera fazer. Ou seja, eu tô poupando o teu tempo de testar. Eu já tô te entregando pronto. Aplica que dá certo. Beleza? Então é isso. A gente finaliza a live de hoje. Para quem quer saber um pouco mais sobre os nossos braços de ensino, para quem quer saber como é que funciona as mentorias, o VXR, vai no meu direct, manda mensagem, queria saber mais, tá bom? Coloca lá seu telefone com o DDD que a gente vai entrar em contato. Você vai passar por um processo de aplicação para a gente saber em que fase você está, para saber o que a gente pode fazer com você. Beleza? E lembra sempre disso que eu falei, vou voltar aqui para finalizar nossa live. Primeiro, antes de fazer um treinamento, descubra o que é que você precisa. Se você não sabe nem o que você precisa, vem assistir minhas lives de domingo. Aqui você vai abrir um pouco sua mente, para você saber coisas que você não está fazendo que precisa fazer. Segundo, identifique a pessoa que precisa se ela vive os resultados que você não tem para a fase que você está. Terceiro, essa pessoa vive os resultados? Não é que teve resultado, ela vive o resultado? Quarto, você está disposto a investir seu tempo e dedicação nisso? Quinto, está disposto a pagar por isso? Está disposto a sacrificar, às vezes, uma viagem para a Europa, às vezes, trocar de carro por isso? Pronto. Às vezes, você perde uma viagem para a Europa e você vai ganhar infinitas viagens depois. Às vezes, você fica com o teu Ford Ka, como o Oswaldo ficou, ele me mostrava assim, Beto, aqui, a enfermeira, todo mundo do hospital, é um carro melhor que o meu. Eu falei, calma. Daqui uns anos, você vai ter o melhor carro. E vai ter o melhor carro, uma melhor qualidade de vida, uma melhor estrutura, sendo médico de referência, e essas pessoas vão continuar no plantão. Então, a gestão emocional. Difícil. Então, por isso que eu falo, o sucesso exige um preço muito alto. Você precisa saber se está disposto a pagar. E nem todo mundo está disposto a pagar. Por isso que nem todo mundo vai ter o sucesso. Né? O sucesso à altura do que sonha. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela audiência. A gente se vê no próximo domingo, às 10h10. E hoje à noite, a gente vai fazer uma live lá no meu programa Mentalidade, que fica lá no meu Instagram pessoal. Como desenvolver coragem. Tá certo? Então, esteja hoje comigo, que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre medos, como é que a gente lida com frustrações. Então, como desenvolver coragem, por quê? Porque a gente está acabando o ano, a gente vai fazer uma temporada agora de final de ano, que a gente vai desenvolver e trazer para vocês algumas habilidades que vão te ajudar a fazer todo ano 2026 melhor, tá certo? E tem muita coisa que eu entendo hoje que vem muito da cabeça, né? A forma como você enxerga o mundo, a forma como você enxerga você, que vai definir, né, aonde você consegue chegar. Então, esteja hoje comigo às 9 da noite, lá em Dr. Rafael Vascular. A gente tem um programa aí que já vai fazer 3 anos agora em junho de 2026, que todos os domingos às 10h10, às 9 da noite, a gente tem lá ferramentas práticas para desenvolver um modelo mental diferente para você conseguir avançar na sua vida, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre coragem. Então, esteja comigo às 9 da noite, Dr. Rafael Vascular. Muito obrigado pela audiência e mais uma vez, para quem quer saber mais sobre os nossos braços de ensino, vai lá no meu direct, coloca lá, eu quero, digita teu telefone com DDD, que minha equipe de aplicação vai falar com você para a gente poder te ajudar a fazer o mundo 2026 melhor, tá bom? Abraço, fica com Deus, a gente se vê no próximo domingo às 10h10 e hoje à noite, como desenvolver coragem lá, Dr. Rafael Vascular, nosso programa Mentalidade, tá bom? Fui!